Bom, eu tenho o privilégio desse tripé aqui com o microfone porque eu não mexo os braços. Eu sofri um acidente de carro e quebrei o pescoço. E aí, assim, num primeiro momento eu perdi os movimentos do pescoço para baixo e eu também parei de respirar. Eu não conseguia mais respirar sozinha, sem o auxílio de aparelhos. Então, eu ficava presa a uma tomada, né, respirando numa máquina, e fui traqueostomizada, que é aquele furo que faz na garganta. Então, eu também não falava, porque não saía som. Então, vocês podem imaginar hoje, para mim, o que é estar diante de um microfone, livre, leve e solta, sem estar presa na tomada, e poder falar. O primeiro livro que chegou para mim, quando eu estava na UTI, era um livro do Deepak Chopra. E o nome do livro era A Cura Quântica. E eu comecei a ler esse livro, e nesse livro mostrava como você consegue fazer o pensamento se transformar em matéria. Assim, estou falando de uma forma muito simplista, mas aquilo para mim, naquele momento na UTI, ele norteou toda a minha vida, o meu trabalho e tudo que eu faço hoje. Porque para mim, se um pensamento pode produzir matéria, então existe cura, existe milagre. E para mim, se existiu um milagre, ele aconteceu naquele momento que o livro chegou nas minhas mãos. Convivendo aqui no Brasil com a situação da pessoa com deficiência e vendo o tamanho da discriminação que essas pessoas passam, foi quando eu resolvi fundar uma ONG com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu sou muito grata por ter tido muita oportunidade. Eu comecei a me interessar. Vocês acreditam, pensar que na Grécia Antiga, quando se pensava em política pública, e nessa política pública, aquelas pessoas que eram disformes eram indicadas para eliminação, para execução, para morte. As pessoas surdas, por exemplo, eram consideradas pessoas sem capacidade de aprendizado. Aí, assim, com a evolução do tempo, muitas pessoas com deficiência passaram a ser tratadas de uma forma muito assistencialista, né? Pessoas cegas, por exemplo, elas ficavam retidas em hospitais, né? Hoje, a gente vê pessoas cegas circulando. Eu tenho um cego na minha equipe, que ele pega ônibus cheio, pega metrô cheio, vai para o trabalho, e ele caminha numa metrópole cheia. O cego paulistano deve ser o cego mais descolado do planeta, porque ele tem que pular os ambulantes, sair correndo. O som da cidade já é bastante caótico, enfim, buraco no chão, e ele consegue ir e vir e chegar, né? Então, imagine esse cego na Idade Média, né? Ele não teria essa possibilidade. Mesmo eu, se eu fosse avaliada por um médico do INSS, ele me receitaria uma aposentadoria por invalidez. Assim, para a gente ver, né, a diferença de parâmetros que o tempo traz. A gente tem, hoje, o primeiro documento de direitos humanos do século XXI, que é a Convenção da ONU para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil ratificou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que hoje a Convenção da ONU é uma norma constitucional, faz parte do nosso ordenamento jurídico, mas na Constituição, tem peso de Constituição. Ou seja,
O autista, ele está dentro do documento da Convenção da ONU. E dentro desse documento tem uma coisa muito clara: falta de acessibilidade é discriminação. E discriminação é crime. Portanto, por falta de acessibilidade, a gente não entende só rampa ou elevador. A gente entende falta de acessibilidade na educação, falta de acessibilidade na comunicação, falta de acessibilidade no trato diário das pessoas dentro dos serviços públicos e privados que o país oferece. Eu acho que o que mais falta no dia a dia do nosso país é informação. Informação que mostre, entendeu, as reais necessidades da nossa população. Nunca foi feito no nosso país uma campanha de conscientização sobre o autismo. Assim como no censo do IBGE, não se questiona, não se pergunta se existe um autista dentro daquela família. E mesmo no que diz respeito às pessoas com deficiência, no geral, a gente não sabe. A gente não sabe quem são, como vivem, que tipo de deficiência tem cadeira, tem aparelho auditivo, está estudando, está com saúde. A gente não tem essas informações. O censo do IBGE não traz e nunca vai trazer. Nunca vai trazer porque é um aprofundamento que, pela envergadura da pesquisa, não consegue fazer. Então, os municípios têm que fazer. Os municípios têm que se responsabilizar por um recenseamento que questione quem são os munícipes, como vivem, como estão. Só assim a gente vai ter política pública muito mais estratégica, porque a gente vai saber quem é o público-alvo, para quem que a gente vai trabalhar. Quando eu resolvi me candidatar a deputada federal, o que eu mais ouvi foi que eu jamais teria saúde para ir e vir toda semana, ir para Brasília e conseguir arcar com um trabalho dessa magnitude. E eu falo para vocês, a única deputada que eu não vejo reclamar das viagens sou eu. Que a galera reclama mesmo, que é cansativo. E assim, eu estou sempre pronta para pegar o avião, né? E para brigar, né, nos aeroportos e nos aviões por conta de questões de acessibilidade. E aí o que aconteceu? Nesse percurso todo, né, onde, primeiramente, eu fundei a ONG, depois eu fui nomeada secretária, aí eu me candidatei a vereadora, depois me candidatei a deputada, e aí me chega o privilégio de poder fazer a relatoria de um projeto de lei que tramitava na casa, que cria uma política pública para a pessoa que tem transtorno do espectro autista. Eu entrei no mundo, né, e comecei a conhecer uma sorte de pais e mães que, articulados de uma forma que eu jamais tinha visto. E comecei a perceber que eram pessoas que, do dia que o filho nasceu, ou do dia que o filho apresentou algum comportamento que chamou atenção, até hoje, tinham ouvido não. Não isso, não aquilo, não temos informação, não sabemos. E eu comecei a pesquisar e, puxa, nos Estados Unidos, a última pesquisa que fizeram, detectaram que de 50 crianças, uma pode ter esse transtorno do espectro autista. E como assim? Como não existe nenhuma política pública? E comecei a perceber, pensar em discriminação, porque uma pessoa com uma deficiência como a minha, por exemplo, é uma discriminação que ela é meio óbvia, porque
muitas vezes as pessoas, o ser humano tem uma certa dificuldade em lidar com aquilo que é diferente dele. E ele acaba olhando, né, de uma forma mais superficial, até para não ter que refletir sobre isso. Porque o pensamento geralmente é: se eu estivesse no lugar dela, eu não conseguiria lidar, eu não seria feliz. Então é melhor nem pensar nisso para não causar esse tipo de sensação, esse tipo de emoção. Agora, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela muitas vezes sofre uma discriminação que ela é mais velada ainda, porque tem umas sequelas aparentemente invisíveis, muitas vezes. Então, a gente acaba entrando num ceará aí muito obscuro da forma das pessoas interagirem com isso. E isso pode ser uma das explicações pelo qual, por que a gente nunca teve política pública para esse fim? Né? Por que a educação no nosso país ela não é feita de tal forma que quem tem que passar pela privação, né? Quem tem que aprender a ensinar é o professor. Né? Não existe ninguém que não tenha a capacidade de aprender. Existe quem não tenha a capacidade de ensinar. E isso, dia a dia, a gente vem detectando. Hoje, é claro, a gente tem pessoas surdas que são professores, que têm doutorado, mestrado. Hoje, a gente tem pessoas com transtorno do espectro autista que ensinam, e muito. Mas isso é uma mudança de atitude de quem ensina. Eu ouvi muitos nãos, principalmente quando eu estava no hospital, que eu não ia sentir isso, que eu não ia mais poder fazer aquilo, que eu nunca mais ia poder ficar em pé, que eu era muito fraquinha, coisas assim que, no fundo, não condiziam com aquilo com aquela mara que eu tinha criado no meu imaginário até então. E eu pensava, por que de um dia para o outro eu quebro o pescoço e eu passei a ser tudo o que não pode, não consegue, não é capaz? Como isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Eu penso hoje que o meu mandato valeu a pena por conta desse projeto de lei. E é claro que não tem nada pronto, né? A gente precisa ainda muito trabalhar para que os serviços existam, né? Infelizmente, as coisas aqui no Brasil, elas não se concluem porque uma lei existe, né? E, para isso, a gente realmente conta com o trabalho das pessoas que têm autismo e dos familiares. Mas tem umas mudanças que elas são muito mais profundas, né? E passam pela mudança de atitude do ser humano. Eu sempre digo que não tem mal nenhum quando a gente detecta que tem um preconceito, que tem uma barreira de atitude, que age de uma forma, com uma conduta que não seja inclusiva. Não tem mal nenhum nisso. Mas tem muito mal se a gente não quiser derrubar. Se a gente não quiser trabalhar para eliminar esse tipo de atitude. Por que não tem autismo como disciplina obrigatória na faculdade de medicina? Assim como não existe acessibilidade como disciplina obrigatória na faculdade de engenharia e arquitetura. Assim como não existe uma disciplina em pedagogia que faça com que o professor tenha a responsabilidade intrínseca e a força e o conhecimento para ensinar
aqueles que têm capacidade de aprender fora do padrão que o professor aprendeu. Não tem isso. A gente tem que fazer mudanças nas grades curriculares das universidades. Tem uma história que me chamou muito a atenção, que é a história da Quênia. Uma moça que é anã, e ela, formada em enfermagem, não conseguia emprego em lugar nenhum dessa cidade de São Paulo, por pura discriminação. Ela não conseguia emprego, porque ela chegava e, pela estatura dela, as pessoas falavam que não tinha vaga. Até que a Beneficência Portuguesa aqui resolveu dar uma oportunidade para ela fazer durante um mês um intensivão lá, uma espécie de trainee mesmo, de experiência. E ela, no primeiro dia de trabalho dela, o paciente dela teve uma parada cardíaca, o paciente que ela estava cuidando. Pois ela não teve a mínima dúvida, ela pulou em cima da cama, pulou em cima dele, fez aquela massagem cardíaca, resgatou esse paciente, que não quis mais que nenhuma outra enfermeira o atendesse, e hoje ela é chefe de enfermagem dentro da Beneficência Portuguesa. Para a gente ver o quanto a gente tem falta de informação, o quanto a gente, muitas vezes, tem limitação em imaginar o tamanho do potencial de todas as pessoas. Eu procuro ter na minha equipe pessoas de toda a diversidade, para que a gente aprenda todo dia, para que a gente tenha demonstrações dia a dia do que o ser humano é capaz. E digo para vocês, a gente está sempre aquém da notícia. A gente está sempre sem saber do tamanho da capacidade das pessoas. O meu primeiro chefe de gabinete, quando eu fui secretária, ele é cego. E um dia eu pedi para ele ir olhar um espaço, porque a secretaria não tinha espaço ainda para ocupar. Então ele foi, e junto foi o secretário adjunto olhar um outro espaço. E os dois voltaram. E o secretário adjunto que enxergava, ele fez uma descrição muito breve. Ele virou e falou assim: olha, o espaço é grande, tem toalete acessível, acho que a gente vai ficar bem lá. E o Guilherme, que era o cego, ele virou e falou assim: o espaço tem uma acústica muito boa para a gente. Tem umas 15 mesas, o carpete está meio velho, precisa ser trocado, tem uma vista bem bonita para uma avenida, tem umas 2 toaletes que não estão super adequadas, mas dá para arrumar. Eu fiquei olhando aquela descrição minuciosa. Eu falei assim: meu Deus, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Porque na hora que eu mandei o Guilherme, eu pensei assim, passou uns 20 minutos que caiu a ficha. Eu falei: eu mandei um cego e olhar um espaço. A galera vai falar, essa secretária não bate muito bem. E naquele momento caiu minha ficha. Eu falei: meu Deus, Guilherme, quando tiver que ver alguma coisa, eu vou mandar você. Porque foi de uma surpresa para mim tão grande. Por isso que não há mal nisso. A gente tem que se abrir para o aprendizado. Por isso que dizem, quando a gente pensa na contratação de pessoas com deficiência dentro de uma empresa, e por conta desse projeto de lei, hoje a pessoa autista, ela é considerada pessoa com deficiência, então ela tem que usufruir de todas as conquistas, porque em matéria de legislação, até que a gente tem bastante legislação para a pessoa com deficiência, e de qualidade, aprofundada. Então, hoje, uma pessoa que é autista, ela pode participar da lei de cotas. E onde está o limite da pessoa com deficiência dentro de uma empresa?
Porque as pessoas, elas são meio óbvias, né? Elas ficam pensando assim, ele é cego, então ele vai testar pintura de automóvel. O outro é surdo, então coloca num lugar super barulhento. O outro tem síndrome de Down, então ele vai entregar papéis. Essa é, tipo, o modus operandi do ser humano de pensar nessa coisa óbvia. Mas o limite não está na pessoa com deficiência, ele está na cabeça do gestor do RH. É ele que não consegue enxergar a pessoa fazendo outra coisa. Por isso, hoje, um projeto de lei que eu estou relatando, que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tramita há anos lá naquela casa, e a gente mudou de nome, vai ser Lei Brasileira da Inclusão. E uma das questões na empregabilidade é impedir a discriminação dentro de uma empresa. Ela não pode mais ofertar apenas um cargo de call center. Ela é obrigada a ofertar para as pessoas com deficiência todos os tipos de cargo, seja na diretoria, na gerência, na coordenação. Por quê? Porque as empresas hoje, aquelas que realmente fazem inclusão com maestria, elas conseguem colocar pessoas de todos os tipos, em todas as situações. Isso é diversidade, né? E conviver com essa diversidade faz com que todos nós cresçamos, faz com que todos nós consigamos ter uma visão de mundo muito mais ampla, muito maior. E é isso que a gente quer dentro da escola. A gente quer que uma criança conviva com a outra, que é amputada, que tem síndrome de Asperger, que tem síndrome de Down, que é surda, que tem baixa visão, que usa muleta, que usa cadeira. Por quê? Quando a gente convive com alguém que caminha de forma diferente, que fala, que se comunica de forma diferente, que escreve de forma diferente, que faz qualquer coisa de forma diferente, é o nosso universo que engrandece. É a nossa visão que passa a ser muito mais 360 graus. Por isso que eu digo que poder participar, pelo menos um pouco, do universo azul, me trouxe uma concepção de mundo muito maior. E hoje, quando eu vejo alguém que vai me cumprimentar e que tem um certo olhar, tem uma certa carinha, tem um certo jeitinho de caminhar, eu não sei, já começa a bater uma coisa mais forte dentro do meu peito, né? Eu penso, nossa, que gratidão que eu tenho a Deus por poder perceber que essas pessoas existem, né? E assim, é como se fossem dádivas que vêm de outros planetas. E assim, poder fazer com que esse Brasil seja um pouquinho mais acolhedor às diferenças é uma função hercúlea, mas é uma função gratificante, né? Eu deixo aqui meu abraço carinhoso, né? A minha vontade de transformar o mundo num mundo mais azul, num mundo mais democrático, mais inclusivo, mais humano. E a gente precisa muito, além dos familiares, o que a gente mais precisa é das pessoas que têm autismo, porque elas que vão ensinar a cada dia como lidar com elas, né? E como democratizar mais essa situação e poder fazer com que as pessoas tenham esse privilégio de conviver e de ter uma concepção de mundo muito maior. Muito obrigada.